No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Que Deus abençoe você e a sua casa e a sua família. Bom, como está na capa deste vídeo, deste conteúdo no YouTube, você que acompanha o YouTube, a gente sempre põe a data aqui porque são muitos vídeos para poder a gente se organizar, tá certo? Você que me acompanha diariamente, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A capa tem um convite para você. Não despreze o conhecimento. O conhecimento, ele é indispensável. A Bíblia faz o tempo inteiro esse convite. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo, diz o Senhor, é destruído por falta de conhecimento. E aqui não é o conhecimento secular, não é o conhecimento de história, de geografia, filosofia, sociologia e tudo mais, científico, da área da saúde, da medicina, enfim. Esses conhecimentos são importantíssimos, mas quando a Bíblia fala de conhecimento, ela está falando conhecimento da parte de Deus, do Eterno, um convite a conhecê-lo. O que o próprio Deus fala? Ele diz o quê? Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, mais do que holocausto, mais do que sacrifício, ele quer que nós o conheçamos. Ele convida o seu povo ao conhecer. Oséias, capítulo 6, verso 6. Você está me entendendo? Então, esse convite para conhecer o Senhor, como diz o próprio profeta Jeremias. O que diz Jeremias? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, o que tiver de se glorie nisto, em me conhecer, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Então, não podemos desprezar isso. Quando nós vamos falar da unicidade de Deus, desse estudo importante, quando mostramos pelas Escrituras que o Cristo é de fato o único Deus verdadeiro, pronto, as pessoas chegam ao ponto de dizer, não, olha, Deus quer que pregamos salvação, amor ao próximo, né? Se não tiver isso, a pessoa pode conhecer de trás para frente a Bíblia que vai para o inferno. Não, esse mistério aí de Trindade, a Trindade é um mistério. Olha, conheço gente que se perdeu nisso aí, ficou doido, ficou maluco. E toda essa balela de quem não gosta de estudar as Escrituras ou de quem ignora, abre mão, faz pouco caso do conhecimento da parte de Deus. E isso, de fato, é um problema, porque a falta deste conhecimento promove a destruição, haja vista o sistema religioso como está no mundo inteiro. No mundo inteiro, pessoas sendo destruídas e muitas vezes, na sua maioria, a grande maioria, está dentro de uma religião, seja ela qual for, até mesmo a evangélica. Muitas pessoas estão se perdendo estando dentro das igrejas evangélicas. Por quê? Porque não conhecem a Deus, pensam que conhecem, mas não conhecem. Então, o que acontece? O convite é esse. Lembra o que o Senhor Jesus diz lá na oração? Aqui a gente vai para o Novo Testamento. Na oração dele, em João, capítulo 17, ele diz, e a vida eterna é esta. Olha o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? O Senhor Jesus diz o que é a vida eterna. Leia comigo, João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti somente, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha aí, eita, Tony, agora pegou, hein? São dois. Pois é, tem esse estudo aqui no canal, tá com a capinha amarela, com esse mesmo versículo, explicando este versículo em especial. Mas, voltando de conhecimento, diz o Senhor Jesus na sua oração, ele está orando, e dizendo que a vida eterna, ou seja, que a salvação das pessoas depende de que nós conheçamos a Deus.
o Deus verdadeiro. Então, precisa conhecer ou não? Aí você diz que Jesus ora ensinando que a vida eterna está na dependência do indivíduo conhecer o Deus verdadeiro. A vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti somente, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviar, tem que conhecer os dois. Não dá para conhecer um só, não. Aí você tem que... Eu não vou fugir do tema aqui, mas lembra, eu estou ligando salvação a conhecimento. Eu estou ligando conhecimento de Deus. Como que você tem a ousadia e a cara de pau de que tem que conhecer, que não dá para conhecer a Deus, que isso é balela? Como que é balela? Se o próprio Cristo convida a conhecer, ele fala para os judeus lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aí, outro convite ao conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, para se ter uma libertação completa e plena, para ter a verdadeira libertação, tem que conhecer a verdade. Olha o que ele diz, e conhecereis a verdade. E aí, a verdade, artigo definido, não é uma verdade, ou uma das verdades, uma parte da verdade. Não, a verdade. Você tem que conhecer a verdade. Para ter libertação de tudo, de jugo, de escravidão, de morte, para ser salvo, tem que conhecer a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, artigo definido, a verdade. Então tem que conhecer a Cristo ou não tem que conhecer a Cristo? O próprio apóstolo Pedro vai dizer, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Então não despreze, meu querido. Não é porque você não entende, porque não deve ser estudado, não deve se conhecer, não deve se buscar. Eu não digo nem estudado, porque Deus não pode ser estudado, mas Ele se autorrevela. Se autorrevela para quem o busca, a conhecer os seus estatutos, as suas leis, seus mandamentos, a conhecê-lo de fato, não ficar só no superficial, só com o que a religião tem para oferecer. Porque através do olhar da religião, nós nunca vamos alcançar um conhecimento pleno do Senhor Jesus. Através da teologia, nós vamos ficar cada vez mais distantes. Se você depende da teologia para conhecer a Cristo, você vai ficar mais distante ainda. Quanto mais você mergulhar na teologia, mais distante você vai ficar do Senhor. Eu digo no livro que nós escrevemos, o grande paradoxo que temos aqui, pelo menos a nível Brasil, dos extremos do Brasil, do Iapoque ao Chuí, quanto mais se falam de Jesus, não tem um lugar que não se fala mais no Brasil do Senhor Jesus, quanto mais se prega de Jesus, menos se conhece dele. É isso aí, esse é o convite. Então não despreze a oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus, de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de conhecê-lo como diz as Escrituras, porque ele mesmo diz lá no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 7, diz, ele coloca-se de pé lá no último dia da festa, quem crê em mim, como diz a Escritura. Olha aí, João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então é como diz a Escritura, não é como diz a teologia ou como diz a religião, como diz a Escritura. Vou ficando por aqui, um forte abraço para você, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Até o próximo vídeo, graça e paz. Minuto da Unicidade.